Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da segunda semana do PET, o Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Fundamental. Então vem comigo que nesse vídeo tem muita coisa legal para a gente aprender juntos. As atividades da semana 2 começam com uma dica para o aluno. Vamos ler? Querida criança, vamos lembrar o nome de algumas figuras geométricas? Você percebeu que em sua casa existe alguma forma geométrica? Qual? Daqui a pouquinho eu vou te lembrar o nome de algumas figuras geométricas. Mas em relação à segunda pergunta, você percebeu que em sua casa existe alguma forma geométrica? Eu vou te ajudar a lembrar de alguma figura geométrica que pode ser que exista aí na sua casa. Por exemplo, o formato da tela de uma TV. Lembra a gente? Uma forma geométrica. O formato das portas, das janelas, o tampo da mesa, a parte de cima da mesa. Esses exemplos não lembram formas geométricas? Se você quiser sugerir outros exemplos, escreve aí nos comentários. Agora, vamos lembrar os nomes de algumas figuras geométricas? Você lembra o nome dessas figuras? Vamos lá! Eu vou escrever aqui ao lado e eu já numerei essas figuras para ficar fácil na hora de identificar. A figura 1, você lembra o nome? É círculo. Então, olha, está aqui. Número 1 é o círculo. E a figura 2, você lembra o nome? A figura 2 é um retângulo. E a figura 3, você lembra? A figura 3 é um triângulo. A figura 4, tenho certeza que você também sabe o nome. A figura 4 é um quadrado. E a figura 5 é um desafio. Você saberia dizer qual é o nome dessa figura? Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, eu vou te contar agora. O nome dessa figura é pentágono. Então a figura 5 é um pentágono. Com isso a gente relembrou os nomes de algumas formas geométricas e pode ser que você tenha aprendido o nome de uma figura nova, que é a figura 5 é o pentágono. Vamos para a atividade 1? Agora que você já se lembrou o que é uma forma geométrica, vamos analisar essas? Quais formas são apresentadas? Vamos olhar aqui? Olha, nós temos quadrado, quadrado, quadrado. Temos também triângulo, triângulo, está lembrado? Acabamos de ver. E temos círculo e círculo. Então, quais são as formas que estão aqui? Quadrado, triângulo e círculo. Vamos escrever? Quadrado, triângulo e também o círculo. Mas a atividade não acabou, tem a segunda parte. Vamos ver? Se continuar se organizando as formas geométricas assim como estão, você consegue decifrar quais as duas próximas figuras? Olha, quadrado, triângulo, círculo. Quadrado, triângulo, círculo. Aí, a próxima figura que aparece é o quadrado. Mas o que apareceu depois do quadrado essas duas primeiras vezes aqui? Foi o triângulo, não é verdade? Então a próxima figura, eu vou colocar ali do lado só para a gente ver a sequência completa. A próxima figura é o triângulo. E depois do triângulo, quem apareceu nos dois casos anteriores? O círculo. Olha que legal, nós temos 3 vezes a mesma sequência. Quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo. Vamos colocar o triângulo e o círculo aqui embaixo para a gente saber que essa é a resposta. Então, nós deciframos e as próximas duas figuras são triângulo e círculo. Vamos brincar aqui de continuar a sequência? Depois do círculo, quem que vem? Vem o quadrado de novo. Aí depois vem o triângulo de novo. Aí o círculo de novo. Só mais uma vez. Aí vem o quadrado de novo. Aí vem o triângulo de novo. Depois vem o círculo de novo. E assim essa sequência vai sendo formada várias vezes. Nós temos até espaço aqui para fazermos mais, mas a gente vai parar por aqui. Vamos para a atividade 2. Utilize as seguintes formas geométricas para criar um padrão de sequências de forma que os quadrados fiquem ao lado dos círculos e os círculos ao lado dos triângulos. O que é essa palavra padrão? É como se fosse a nossa regra. Lembra da atividade anterior? A gente tinha lá quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo,
quadrado, triângulo, círculo. Essa sequência, quadrado, triângulo, círculo, é o que a gente chama de padrão, é a regra da sequência. Quando a gente conhece a regra da sequência, quando a gente conhece o padrão da sequência, a gente consegue saber quais vão ser os próximos elementos dessa sequência. Vamos então montar aqui uma sequência utilizando essas formas, mas vamos obedecer a essa regra aqui, ó. Os quadrados têm que ficar ao lado dos círculos e os círculos ao lado dos triângulos. Vamos ver se essa sequência aqui que eu vou criar está ok. Olha só, quadrado, depois eu vou colocar um círculo, aí eu vou colocar um triângulo e agora eu vou colocar um pentágono. Deixa eu afastar elas aqui um pouquinho para baixo, para não esbarrar ali com as de cima. Vamos ver? Os quadrados fiquem ao lado dos círculos. Então, ó, quadrado do lado do círculo e o círculo do lado do triângulo. O triângulo está aqui do lado do círculo também. Você está vendo que aqui não está falando nada sobre a posição dessa figura. Você lembra o nome dessa figura, por falar nisso? A gente viu no início dessa aula, hein? É pentágono. Como não tem nenhuma regra sobre o pentágono, a gente pode deixar ele em qualquer lugar, desde que isso aqui seja respeitado. Quadrados ao lado dos círculos, círculos ao lado dos triângulos. Mas eu acho que dá para a gente montar uma outra sequência. Olha só. Vamos ver. Triângulo, círculo e quadrado. Depois do quadrado eu vou colocar o pentágono. Vamos ver? Olha, os quadrados têm que ficar ao lado dos círculos. Então, quadrado ao lado do círculo. Círculo ao lado dos triângulos. Então, círculo ao lado do triângulo. Não fala quem tem que vir antes, se é o triângulo ou se é o quadrado. Mas, tanto o quadrado como o triângulo tem que estar ao lado do círculo. Quer ver mais uma sequência que dá para a gente montar? Olha só. Se eu fizer pentágono, quadrado, círculo e triângulo. Vamos ver? Quadrados ao lado dos círculos, está aqui. Círculos ao lado dos triângulos, está aqui. O pentágono, ninguém falou nada sobre ele, eu coloquei ele lá no início, mas não atrapalhou o restante. Você consegue pensar em uma outra sequência? Se quiser, me conta aí nos comentários. Aí é só você escrever os nomes das figuras. Olha só, agora que a gente já tem os padrões, ou seja, que a gente já tem as regras, eu consigo saber qual é a próxima figura em cada uma dessas sequências. Se esse aqui é o padrão, olha, quadrado, círculo, triângulo, pentágono, qual seria a próxima figura que viria aqui? É só repetir o padrão. Quadrado, depois do quadrado quem é? Círculo, depois do círculo, triângulo, depois do triângulo, pentágono. E eu poderia repetir aqui. Vamos para a segunda sequência? Vamos ver como que ficaria? Vamos repetir o padrão, não é? Triângulo, depois do triângulo, círculo, depois do círculo, quadrado e depois pentágono. E nessa última aqui, começamos do pentágono, então o próximo elemento é o pentágono, depois quadrado, vem para cá o quadrado, depois o círculo, ok, o círculo está aqui, e por último o triângulo, está aqui o triângulo. Vamos agora para a atividade 3. Observe a sequência abaixo, ela segue um padrão, ou seja, ela segue uma regra. Com essa regra a gente consegue descobrir qual é o próximo elemento da sequência. Descubra que padrão é este e continue a sequência utilizando o mesmo padrão. Em seguida, construa uma nova sequência com a mesma regra, porém utilizando o triângulo. Então vamos fazer a primeira parte. Descubra que padrão é este e continue a sequência utilizando o mesmo padrão. Olha, são corações e eles estão em posições diferentes. Olha só, esse primeiro coração, a pontinha dele está aqui embaixo. O segundo coração, a pontinha dele
está aqui do lado. Então, parece que fez um giro, não é isso? Depois, a ponta que estava no meio, ela girou para cima. Aí depois, veio para baixo de novo, depois veio para o lado, depois veio para cima. Aí veio para baixo, para o lado e para cima. Então parece que a gente tem esse padrão. Coração com ponta para baixo, coração com ponta para o lado, coração com ponta para cima. Mas você está vendo que quando o coração aponta para o lado, é sempre para o mesmo lado? Isso é importante. Então, repetindo, ponta para baixo, ponta para o lado, ponta para cima. Ponta para baixo, ponta para o lado, ponta para cima. Ponta para baixo, ponta para o lado, ponta para cima. Esse é o padrão. Mas o que a atividade está pedindo também, além de descubra que padrão é este, continue a sequência utilizando o mesmo padrão. Então, olha, ponta para baixo, ponta para o lado, ponta para cima. Terminou assim, né? Ponta para cima. Então, seguindo a sequência, nós vamos ter de novo ponta para baixo, depois ponta para o lado, ponta para cima. Continuando, ponta para baixo, ponta para o lado, ponta para cima. Vamos mais uma vez? Ponta para baixo, ponta para o lado, e aí ponta para cima. A gente poderia seguir, mas aqui já é o suficiente. A atividade ainda pede para a gente fazer uma outra coisa. Em seguida, construa uma nova sequência com a mesma regra, porém utilizando o triângulo. Então, se a gente seguir essa mesma ideia, nós vamos ter um triângulo com uma das pontas para baixo, depois essa mesma ponta tem que estar para o lado, e aí a ponta depois tem que estar para cima. Vamos fazer isso? Para não ter confusão, eu marquei a ponta do triângulo que vai girar, tá certo? Então, olha só. Aqui começo com o triângulo que tem a ponta para baixo. Depois, o triângulo com a ponta para o lado. Agora, o triângulo com a ponta para cima. De novo, triângulo com ponta para baixo, triângulo com ponta para o lado, triângulo com ponta para cima. Só mais uma vez agora, para finalizar, triângulo com ponta para baixo, triângulo com ponta para o lado, triângulo com ponta para cima. E aí, tudo certinho? Deu para entender? A gente finaliza aqui as atividades da segunda semana do PET do segundo ano do ensino fundamental. Na semana que vem, a gente volta com atividades da semana 3. Na descrição do vídeo tem links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no Telegram. Se quiser, se foi útil para você, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!